Em História de uma Alma, Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face simplesmente relata toda a sua vida, como foi sua infância, sua criação e seu tempo no Carmelo. Ela ficou mais ou menos uns 8, 9 anos no Carmelo. Ela ficou dos 15 aos 24 anos, né, até o seu falecimento. E ela simplesmente se tornou doutora da igreja por conta de História de uma Alma, em que ela relata como foi a vida dela, desde a infância até morrer no Carmelo, e pequenas coisas que Deus revelou a ela, ou melhor, que talvez ele revele a todos, mas ela se dignou a fazer a vontade de Deus e a prestar atenção no que ele tinha para dizer. Num mundo cada vez mais agitado, ansioso, que exige resultado e não larga as telas, não larga o trabalho em nenhum momento, Santa Teresinha, entre outras coisas, é a santa dos ansiosos e dos perdidos, porque ela conseguiu achar no mundo um jeito de se santificar sem derramar sangue propriamente dito, apesar de que nas passagens que eu vou ler, ela estaria disponível, estaria disposta a ser mártir pela fé, mas ela tentou entender como cada um de nós é chamado na santidade, nesse jardim de diferentes flores, que ela mesma cita já no primeiro capítulo, que cada alma é diferente, como existem diferentes milhares de flores no mundo. Deus se dignou a criar cada flor e cada flor tem a sua especificidade que a faz tão agradável a Deus, e cada alma é assim. Então, nessa busca de santidade, História de uma Alma é uma obra encantadora, revolucionária em algumas situações e inspiradora. Aqui eu vou ler alguns trechos e trazer algumas reflexões. Santa Teresinha escreve: Minha madre, será necessário falar do retiro de minha profissão? Longe de ser consolada, a aridez mais absoluta, quase o abandono, foi só o que encontrei. Como sempre, Jesus dormia na minha barquinha. Muito raramente vejo que as almas o deixam dormir tranquilamente dentro delas. O bom mestre cansou-se de continuamente fazer gastos e progressos. Por isso ele se apressa a aproveitar o repouso que lhe ofereço. Sem dúvida, ele não se acordará antes do meu grande retiro da eternidade, mas em vez de me afligir, isso causa-me um imenso prazer. Então, aqui eu já vou fazer um comentário. Toda a jornada dos santos e santas envolve uma aridez espiritual. São João da Cruz, inclusive, ele fala muito de aridez espiritual e, inclusive, da noite escura da alma. Aqui é uma reflexão muito interessante de Santa Teresinha, que ela oferece essa aridez, mas ela interpreta não como algo ruim, apesar de incomodá-la, né? Os períodos de aridez espiritual costumam incomodar as pessoas. Mas, estando não incomodada, Santa Teresinha, ela interpreta de uma forma poética, que ela traz o versículo da Bíblia em que está tendo uma tempestade e ficam todos os apóstolos desesperados, mas eles estão no barco com Jesus, só que Jesus está dormindo. Então ela traz essa reflexão que no período de aridez, Jesus está dormindo na barquinha dela, e pode não ser uma coisa muito confortável, mas ela interpreta como uma forma poética. E aí Santa Teresinha continua: verdadeiramente estou longe de ser santa. Prova disso é a disposição em que me encontro. Deveria não me alegrar de minha aridez, mas atribuí-la à minha falta de fervor e de fidelidade. Deveria afligir-me de muitas vezes dormir durante minhas orações e minhas ações de graças. Pois bem, eu não me aflijo. Penso que as criancinhas agradam mais a seus pais quando estão dormindo do que quando estão acordadas. Penso que, para operar, os médicos adormecem seus doentes. Enfim, penso que o Senhor conhece a nossa fragilidade e sabe muito bem que somos somente pó. Ela traz ali o Salmo 102. Meu retiro de profissão foi, pois, como todos os que o seguiram, um retiro de grande aridez.
Todavia, quase sem me dar conta, foram-me claramente revelados os meios de agradar a Deus e de praticar a virtude. Mais de uma vez percebi que Jesus não me quer fornecer provisões. A cada instante nutre-me com um alimento totalmente novo. Encontro-o em mim sem saber como chegou lá. Creio simplesmente que é o próprio Jesus escondido no fundo deste pobre coraçãozinho, que age em mim de forma misteriosa e me inspira tudo o que ele quer que eu faça no momento presente. Algumas horas antes de minha profissão, recebi de Roma, por meio do venerado irmão Simeão, a bênção do Santo Padre, bênção muito preciosa que, por certo, ajudou-me a atravessar a mais furiosa tempestade de toda a minha vida. Durante a piedosa vigília, ordinariamente tão suave que precede a aurora do grande dia, de improviso minha vocação apareceu-me como um sonho, uma quimera. O demônio, certamente era ele, inspirou-me a convicção de que a vida do Carmelo simplesmente não me convinha e que eu enganava os superiores ao continuar por um caminho para o qual não fora chamada. Minhas trevas tornaram-se tão espessas que me convenci de uma só coisa: não tendo vocação religiosa, devia voltar ao mundo. Ah, como descrever minhas angústias? O que fazer em semelhante perplexidade? Decidi-me pelo melhor caminho, revelar sem demora essa tentação à nossa mestra. Felizmente, ela enxergou mais claro do que eu, contentou-se a rir de minha confiança e me acalmou completamente. Aliás, o ato de humildade que acabava de fazer afugentou o demônio como por encanto. O que o demônio queria era impedir-me de confessar minha perturbação e, com isso, prender-me em suas armadilhas. Interessante como Santa Teresinha, nesses relatos, ela explica tanta coisa, é tão rico, por isso ela virou doutora da igreja, graças a São João Paulo II. Então você veja, ela, nessas pequenas palavras, ela revela que, no livro inteiro ela revela que ninguém nasce santo, a gente busca a santidade, e claro, uma família católica praticante, uma família que evangeliza suas crianças, ela não deixa só a igreja evangelizar, ela começa em casa a catequese, é já uma coisa riquíssima. Por isso, não só Santa Teresinha é santa, como seus pais, Santa Zélia e São Luís. E isso fica muito claro nas pequenas menções que ela faz em História de uma Alma, a gente já percebe a santidade dos pais dela. Além disso, ela mostra que há um caminho de altos e baixos e tem sim momentos de tentação, né, demoníaca, momentos de aridez espiritual e ela pensa muito. Ela já comentou no livro que ela pensa demais, ela pensa em um monte de coisa. Mas uma pessoa que está na graça de Deus, que confessa os pecados, que busca Jesus Eucarístico, que reza, toda reflexão pode, tudo que acontece na nossa vida pode ser uma oportunidade para Jesus aumentar a nossa fé, o nosso entendimento e a nossa trilha na santidade. E aqui é muito interessante porque ela revela a importância de não só confessar os pecados, mas ter diretores espirituais na sua vida, né? No caso dela, ela tinha um padre, geralmente de diretor, e a Santa Madre, a madre do convento. Ela tinha superioras para quem conversar, com quem tem um direcionamento. Quem não é freira, né, quem não é sacerdote, pelo menos pode ter o padre com que faz a confissão, eventualmente marcar uma direção espiritual quando é tomado de muita dúvida. Ela mostra que a humildade sempre derrota o demônio, isso todos os santos e santas doutores da igreja concordam. E olha o que ela comenta aqui, que quando ela foi falar para a Madre Superiora do que estava afligindo ela, o demônio não conseguiu prender ela nessas armadilhas. Por isso a direção espiritual pode ser muito útil, né? Além de uma vida de oração, de fé, e não se deixar cair em armadilhas e ficar remoendo certas situações, certas dúvidas e não buscar um aconselhamento com uma pessoa adequada. E dentro da Igreja Católica seria um diretor espiritual, por exemplo. No dia 8 de setembro, em que ela tem a profissão de fé, ela é tomada por um rio de paz, paz que excede todo o sentimento, e pronuncia os santos votos. Em outra reflexão, Santa Teresinha diz: não desejo receber a visita de Nosso Senhor para minha satisfação, mas unicamente para agradar a Ele.
Imagino minha alma como um terreno vazio e peço à Santíssima Virgem que remova os entulhos, que são as imperfeições. A seguir, suplico-lhe que ela mesma erga uma vasta tenda digna do céu e a enfeite com seus próprios adornos. Depois convido todos os anjos e santos a virem entoar cânticos de amor. Parece-me então que Jesus se alegra por se ver tão magnificamente recebido, e eu tomo parte na sua alegria. Tudo isso não impede que as distrações e o sono venham importunar-me. Assim, não é raro que eu tome a resolução de continuar minha ação de graças o dia todo, já que a fiz tão mal no coro. Estais vendo, minha venerada madre, que estou bem longe de andar pela senda do temor. Sempre sei encontrar o meio de ser feliz e de tirar proveito de minhas misérias. O próprio Nosso Senhor estimula-me a perseverar nesse caminho. Uma vez, contra o meu costume, senti-me perturbada ao me dirigir à mesa sagrada. Há vários dias o número de hóstias não era suficiente e eu recebia somente uma parcela. Naquela manhã, fiz a seguinte reflexão sem grande fundamento: se hoje eu receber só a metade de uma hóstia, devo crer que Jesus vem de má vontade ao meu coração. Aproximo-me, ó felicidade, detendo-se, o sacerdote me dá 2 hóstias bem separadas. Não é uma resposta atenciosa? Minha madre, quantos motivos tenho de ser agradecida a Deus. Faço-vos mais uma estranha confidência. O Senhor usou comigo a mesma misericórdia que teve com o rei Salomão. Todos os meus desejos foram satisfeitos, não somente meus desejos de perfeição, mas também aqueles cuja vaidade eu compreendia sem tê-la experimentado. Tendo sempre visto a Madre Inês de Jesus como meu ideal, eu queria assemelhar-me a ela em tudo. Vendo-a pintar encantadoras miniaturas e compor belas poesias, pensei que seria feliz se eu também soubesse pintar, pudesse exprimir meus pensamentos em verso e fazer algum bem ao meu redor. Entretanto, não ousei pedir esses dons naturais, e meus desejos permaneceram escondidos no fundo do meu coração. Jesus, escondido neste pobre coraçãozinho, dignou-se mostrar-lhe mais uma vez o nada de tudo que é passageiro. Com grande admiração da comunidade, consegui realizar vários trabalhos de pintura, compus poesias e me foi concedido fazer o bem a algumas almas. E como Salomão, que refletindo sobre todas as obras de suas mãos e os trabalhos em que debalde tinha suado, viu em tudo vaidade e aflição de espírito e que nada havia de estável debaixo do sol. Também eu reconheci por experiência que a única felicidade da terra consiste em se esconder e ficar num total desconhecimento das coisas criadas. Compreendi que sem o amor todas as obras são um nada, mesmo as mais estupendas. Em vez de me fazer mal, de prejudicar minha alma, os dons que o Senhor me prodigalizou levam-me para Ele. Vejo que somente Ele é imutável, só Ele é capaz de satisfazer meus imensos desejos. No mundo é costume que os noivos ofereçam belos ramalhetes às suas noivas. Jesus não se esqueceu disso. Para seu altar, aqui eu vou fazer um parênteses, por coincidência, que não é coincidência, né? É divina providência. A Santa Teresinha sempre foi muito devota desde a infância ao menino Jesus. Então, ela até queria que seu nome fosse Santa Teresinha do Menino Jesus, mas ela não ousou falar e Deus iluminou a madre para escolher esse nome e ainda colocou de bandeja para ela, assim que entrou no Carmelo, o conhecimento da devoção à Santa Face de Jesus. Então virou Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. E não por coincidência, mas pela divina providência, porque ele sempre cuida daqueles que se abandonam, que abrem mão do livre-arbítrio para ficar com ele, né? Porque nós temos uma liberdade, nós podemos fechar a porta para Deus. Santa Teresinha é mais uma mostra da fé que a gente tem que se abandonar em Deus, confiar que ele sempre tem algo melhor para nós.
Por coincidência, portanto, que não é coincidência, é divina providência, Santa Teresinha no Carmelo foi escolhida para cuidar da imagem do menino Jesus, olha só, e ela tinha que decorar com flores, que ela sempre amou muito flores e jardinagem. E ela tinha abdicado disso quando entrou no Carmelo, porque ela não ia mais ter o jardim da casa dela e tudo mais. E aí ela percebe o quanto, ao se abandonar, ela ganha muito mais. Então ela relata assim: para seu altar recebi grande quantidade de malmiqueres, de papoulas, grandes margaridas, e ela cita várias as flores. Ela, inclusive, diz que ela nunca possuiu tantas flores como depois da entrada no Carmelo. E aí ela fala o seguinte: tanto nas pequenas coisas como nas grandes, neste mundo, o bom Deus doa o cêntuplo às almas que tudo deixaram por seu amor. Então, Santa Teresinha, ela mostra como ela se abandona em Deus numa confiança invejável e mesmo quando ela acha que vai perder coisas, ela ganha, ela sempre ganha. Deus é esse pai que ele tudo que você dá para ele, tudo que você abandona por ele, ele dá o cêntuplo a essas almas. Em outra reflexão, Santa Teresinha diz: agora não me resta nenhum outro desejo senão amar a Jesus até a loucura. Sim, somente o amor me atrai. Já não desejo o sofrimento nem a morte, embora ame a ambos. Pedi-os por muito tempo como mensageiros de alegria. Possuí os sofrimentos e julguei tocar a margem do céu. Julguei desde a mais tenra juventude que a florzinha seria colhida na sua primavera. Hoje guia-me somente o abandono. Não tenho outra bússola, já não sei pedir nada com ardor, senão o perfeito cumprimento da vontade de Deus a respeito da minha alma, como no cântico do nosso pai São João da Cruz. Ó minha Madre, como é doce a senda do amor! Sem dúvida podemos cair, podemos cometer infidelidades, mas o amor que sabe tirar proveito de tudo, bem depressa consome tudo o que possa degradar a Jesus, não deixando no fundo do coração senão uma humilde e profunda paz. Um trecho do Cântico de São João da Cruz diz o seguinte: depois que o experimentei, o amor é tão potente em obras que de tudo tira proveito, e do bem e do mal que há em mim, a minha alma transforma em si. Então, Santa Teresinha sempre coloca no livro como ela, mesmo buscando a virtude, ela é uma pessoa com defeitos, né? Ela é um ser humano, mas quem se abandona com fé e amor a Deus, Deus molda a pessoa, então não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e ao mesmo tempo Deus tira proveito de tudo para sua obra. E Santa Teresinha comenta várias vezes que, primeiro, desde a infância, além da Sagrada Escritura, a família de Santa Zélia e São Luís ensinou as crianças a ler Imitação de Cristo, um livro muito importante da nossa fé e que muitos de nós, eu mesma vou começar a ler adulta. Santa Teresinha desde a infância tem contato, né, com essa leitura. E ela fala muito das obras de São João da Cruz. Ela também ressalta que Jesus não necessita de livros nem de doutores para instruir as almas. Ele, o doutor dos doutores, ensina sem o ruído das palavras. Jamais o ouvi falar, mas sinto que ele está em mim. A cada instante ele me guia e me inspira, porque ela, aqui no parênteses, porque ela se abandona completamente em Deus. E ela continua: na maioria das vezes, não brilham a meus olhos nas horas da oração, mas no meio das ocupações do dia. Por isso que ela mostra a pequena via. Ela não fala para não rezar, pelo contrário, ela reza muito, ela vai na missa, ela confessa os pecados, mas ela fala que aquela pessoa que ama, que quer um relacionamento com Deus, ela pode se santificar nas pequenas coisas, nas pequenas humilhações, nas desavenças, nas pequenas coisas do dia a dia e prestar atenção o que Deus nos fala nesse mundo tão violento de palavras, nesse mundo que não para quieto nem um segundo. E ela também fala sobre os escritos das revelações de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, muito conhecida na Sagrado Coração de Jesus, nessa devoção lindíssima.